Olá! No Conversando Com de hoje, eu trago um tema muito especial e que certamente desperta a curiosidade de muitos pais e mães: os benefícios da osteopatia para bebês. A chegada de um novo membro na família é um momento repleto de alegria, mas também de desafios. A gente sabe que cada criança é única e, por vezes, podem surgir desconfortos ou condições que nos deixam preocupados. São nesses momentos que buscamos alternativas que promovam o bem-estar e a saúde dos nossos pequenos. Hoje eu estou com Lorena Suassuna, que é fisioterapeuta pela Unicap, pós-graduada em osteopatia pediátrica e professora na Escola Brasileira de Osteopatia. Sua relevância na área ela é reconhecida por sua nomeação como membro da Academia de Artes e Ciências do Rio Grande do Sul, bem como membro imortal, chega, fiquei nervosa para falar, da Academia de Ciências e Belas Artes do Maranhão. Com toda essa bagagem, ela nos traz insights valiosos sobre como a osteopatia pode ajudar na prevenção e no tratamento de problemas comuns em bebês, tais como refluxo, cólicas, dificuldades de amamentação e até mesmo os distúrbios do sono. Preparem-se para mergulhar em um universo de cuidado e carinho dedicados aos nossos tesouros mais preciosos. Lorena, que currículo é esse, mulher? Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu me organizar. Prazer meu estar aqui. Que bom que você está aqui mais uma vez, né? Que a gente já bateu um papo, né? Sim. Legal. Me diz uma coisa, Lorena. Como é que a osteopatia pode ajudar no tratamento de condições comuns em bebês, como cólicas e refluxos? Então, a osteopatia, primeiro, né? O que danado é a osteopatia? Ela é uma ciência que é baseada em anatomia, a gente precisa saber o que é que a gente vai tocar no bebê, né? Anatomia e fisiologia. Então a gente precisa entender onde vai tocar e como funciona o corpinho do bebê para poder fazer um negócio bem feito. E a partir daí a gente vai fazer algumas avaliações e testes para ver exatamente o que é que está causando aquele problema, né? No nosso bebezinho, o refluxo, as cólicas, tem várias causas. Às vezes é uma pressão que está maior na barriguinha, às vezes é uma compressão, o diafragma que está trabalhando de forma errada, às vezes um estiramento no pescoço, um torcicolo que pode estar gerando isso, problemas com intolerância à lactose, então tem todo um processo, né? A gente precisa entender o contexto do bebê para poder tratar ele exatamente, mas ajuda consideravelmente. E quais são os benefícios da osteopatia para o desenvolvimento neuromotor do bebê? Então, quando a gente tem um bebê que não tem tensões, que não tem... vou dizer assim, quando o bebê está dentro da barriga, sim, é um lugar apertado, né? Então você imagina que ele está todo comprimido. Quando ele sai, ele vai soltar, né? Ótimo, ele vai ficar num ambiente grande. Porém, aquelas tensões que tiveram dentro do útero, na posição que ele ficou, na hora do parto, se essas coisas não forem tratadas preventivamente, elas podem gerar problemas de atraso no desenvolvimento. Por exemplo, se ele tiver uma torcicolo que não for observada, ele vai atrasar a rolar, ele vai atrasar a trazer a perninha para a boca, ele vai atrasar em vários processos. Então essas tensões precisam ser retiradas dele. Mas como é que a gente identifica isso? Então, quando você vê, por exemplo, um bebê que só tem uma predisposição de olhar para um lado só, você já vai, brinca com ele aqui, ele não gira. Então já começa a ficar de olho, porque aquele processo de estar olhando o bebê, ele tem que olhar para todos os lados. Ele não pode ficar olhando para um lado só. E aí a gente ainda tem, além da torcicolo, ainda pode ter aquelas assimetrias, os achatamentos na cabeça, né? Também atrasa muito os processos. Os bebês, eles normalmente, quando eles têm torcicolo, eles não têm só no pescoço, eles têm uma torção no corpo inteiro. Então fica difícil ele sair virando, né? Aí o que é que acontece normalmente quando chega no consultório pra gente? A mãezinha faz, não, mas ele só gosta de deitar desse lado. Eu disse, gente, mas não pode deitar só de um lado, a gente tem que estimular dos dois lados, né? Então a gente tem que dar orientação, a gente como osteopata dá orientação para esse bebê, para a mãezinha trocar a fralda de um lado, do outro, para evitar já esses tipos de posicionamento viciosos, digamos assim, né? Então esses seriam alguns sinais de alerta, né, pra gente observar no bebê, né? Mas poderia existir algum outro que a gente pudesse... Sim, tem outros. Por exemplo, o refluxo. Se for um refluxo que o bebê fica desconfortável depois, que não tá ganhando peso, isso é um sinal de alerta. É um alerta para você levar no pediatra para ver se tem uma coisa patológica, né? Ou se é só uma compensação do corpo dele.
Esse é um. O outro, uma disquesia. O bebê faz uma força danada para soltar um punzinho ou fazer um cocô. Isso é disquesia? Disquesia. Tá. É fazer muita força para soltar. Na verdade, é uma imaturidade do sistema digestivo, do sistema nervoso. Ele ainda está no processo de aprender. Então, ele não consegue relaxar a musculatura para poder soltar um pum, por exemplo. E aí, a gente tem como organizar isso. Você vê seu filho sofrendo daquele jeito, tem como a gente ajudar nesse processo. Que a gente não vai ensinar ele desse jeito, mas a gente tira as tensões da barriguinha que vão facilitar o processo da saída do punzinho, né? E o sistema imunológico? A gente tem como dar... A osteopatia pode colaborar? Pode sim. Quando a gente tem um bebê bem, um bebê sem tensão, um bebê... A gente diz que a osteopatia leva à homeostase, né? A gente tenta sempre dar o melhor para aquele bebê. Se o bebê ele tá trabalhando bem, a imunidade dele também vai trabalhar bem. Agora, se o bebê começa com refluxo, começa com disquesia, começa com um monte de coisa, a imunidade dele tende a diminuir. Isso é fato, né? E quais são os benefícios da osteopatia para o desenvolvimento do sistema respiratório dos bebês? Então, o sistema respiratório, ele tem muitas características, né? O bebê que tem asma, ele tem um tórax mais rígido. Então, a gente trabalhando essas mobilidades do tórax do bebê, ele vai diminuir as crises asmáticas. Os refluxos, eles têm broncoaspiração, né? Eles podem ter broncoaspiração. Isso também é um problema, é um medo que a gente tem. Então, tentando sempre amenizar e tirar essas tensões do bebê, a gente consegue desenvolver os sistemas como um todo. E como é que a osteopatia pode contribuir para melhorar a qualidade do sono dos bebês? Essa parte aí que todas as mamães querem saber, como é que é isso? O sono é sempre um parto, né? É sempre a parte mais difícil. Mas o que eu digo sempre às minhas mães é o seguinte: existem os picos de desenvolvimento do bebê que vai atrapalhar o dia a dia dele, vai atrapalhar o sono. Isso é normal. É esperado, né? né? Já é esperado. Segundo, quando a gente faz a osteopatia, a gente leva uma homeostase, leva uma qualidade de vida melhor para o seu bebê, ele vai tender a relaxar e conseguir dormir melhor, né? Mas existem alguns processos que precisam ser feitos até pelos pais, para que esse bebê ele consiga dormir de verdade, né? Então, dar atenção real ao bebê, brincar com o bebê. Ele precisa gastar energia, ele precisa do toque do pai, da mãe, que aquilo gera segurança para ele. Ele não vai acordar à noite com medo, né? Então, aquele processo, tomar sol é legal, ele precisa daquela... eu digo que a vitamina D diária, ele tem que tomar a vitaminazinha D para ele poder dormir. Então, são processos que precisam ser orientados e que o pai também não fique nervoso quando tiver esses picos de desenvolvimento, porque é natural que o bebê não durma direito, né? Faz parte, né? Faz parte. E existe alguma restrição ou alguma contraindicação da osteopatia para os bebês? Não, contraindicação nenhuma. Eu só peço para quando eles estiverem gripadinhos, com febre, que eles não tragam para o atendimento. Porque como a gente faz um atendimento, a gente mexe no corpo inteiro. E isso pode ser um pouco agressivo, né? Não agressivo a parte do toque, mas aquele processo de gripe pode ser exacerbado depois. Então, a única coisa que eu digo que o bebê não deve fazer naquele momento é quando está com febre. Mas um processo infeccioso, alguma coisa assim. Mas todo bebê tem indicação de fazer, até de forma preventiva. Além dos benefícios físicos, como que a osteopatia pode influenciar o vínculo emocional entre pais e filhos durante o tratamento? Então, eu digo aos meus pais que eles precisam tocar nos seus bebês. Não é simplesmente botar no braço e balançar, não é isso. Quando a gente faz um processo de tratamento com osteopatia, seja tratamento para um problema ou seja tratamento preventivo, que agora eu estou num processo muito legal com as consultoras de amamentação, que a gente está trazendo a osteopatia imediatamente pós-parto. Então isso está trazendo um desenvolvimento muito melhor para as crianças, elas não estão tendo muitos problemas, assim, muitas dificuldades. Os pais têm menos dificuldades com os processos de desenvolvimento do bebê. Mas o que é que eu digo? Eu sempre passo tarefa de casa para meus pais. Então, de toda forma, essa parte do tocar e ver se tá assim e perceber o bebê o tempo inteiro é super importante. Então, além de melhorar a qualidade de vida, né, diminuir as tensões, melhorar a qualidade de vida do bebê, a gente gera um contato, gera um movimento familiar que presta atenção no bebê, né? Então, conhece um pouquinho pouquinho mais também, começa a reconhecer quando tem alguma coisa diferente. Isso. Né?
E só uma dúvida que eu tenho. Geralmente eles vão primeiro para procurar um pediatra para ser indicação ou eles podem identificar alguma coisa e direto procurar um osteopatista? Pode, eles podem. Nós somos profissionais de primeira chamada, né? Eles podem chegar pra gente tratar, mas já vem num processo também de indicação de pediatras. Os pediatras estão vendo a necessidade e a importância da osteopatia junto com o trabalho deles para melhorar o desenvolvimento dos bebês, né? Então tá muito legal esse movimento que está acontecendo agora. Terminamos, moça. Que coisa boa. Foi muito gostosa a nossa conversa, muito esclarecedora, de verdade, assim, é sempre muito bom conversar contigo, porque é bem fácil, assim, a gente consegue compreender, né? Oh, que bom. Obrigada, eu queria te dar uma lembrança nossa pela tua participação. Oh, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu trouxe Júnior para você conhecer. Sim. E para mostrar, né? Olha, Júnior é meu filho. Sim, muito bem cuidado esse menino. Eu uso ele para ensinar algumas coisas para os pais, é bem interessante. Tu quer demonstrar alguma coisa pra gente degustar um pouquinho da osteopatia? Sim, claro, fácil. Tarefa de casa que eu passo para meus pais. Joia. Vamos lá. Com uma mão você vai segurar o bumbum do bebê, com a outra mão você vai segurar abaixo do umbigo, certo? Lembra que a cabecinha dele é molinha, você tem que apoiar bem no seu tronco, tá? Para não pender a cabeça. Então, peguei, fiz a conchinha e vou suspender um pouquinho a barriguinha dele. E vou trazer as perninhas para mim, certo? Aqui eu vou segurar 20 ou 30 segundinhos nessa posição, só para relaxar os tecidos. Fazer uma compressão mesmo, firme, né? Não é firme não, mulher, é leve. Eu sei lá. É leve, tudo leve. A gente puxa a barriguinha, puxa a perninha e segura 30 segundos. Certo. Solto a conchinha que eu tinha feito na barriga e com as perninhas eu vou fazer um 8 deitado, um infinito. Certo? Isso daqui é um trabalho preventivo para cólica. Olha. Então, não é para fazer no momento que o bebê está com dor, certo? Mas é para fazer ao longo do dia várias vezes, porque isso vai melhorando as tensões da musculatura, da musculatura da barriga e do bumbum, porque melhora na disquesia também. A gente vai trabalhando isso aqui e o bebê ele consegue ficar mais relaxado. E aí ele não tem cólica. Bom, Lorena, mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com vocês, porque esclarece muita coisa e puxa a orelha de quem tem que puxar, né? Exato. Bom, e aí a gente se vê na próxima quarta-feira. Espero vocês, tá bom?